Toda mulher um dia já foi uma menina. Toda menina já se inspirou em uma mulher. Mãe, professora, babá, dançarina, médica, astronauta, atleta, engenheira. E de sonho em sonho, sua trajetória foi sendo construída. Acertos e erros, desafios, dilemas, receios, estratégias, conquistas e celebrações. Série Mulheres. Toda mulher tem uma história. Olá, eu sou Andréia Roma, CEO da Editora Líder, e hoje nós estamos aqui no podcast Série Mulheres, mais um bate-papo sensacional, né, sendo direcionado com muito carinho a cada convidada, a cada mulher especial que faz parte desse contexto geral. Eu quero já pedir agora para você, por favor. Estamos no Spotify, estamos no canal do YouTube da Editora Líder, estamos no Instagram. Por favor, nos procurem. Eu tenho certeza que você vai gostar muito das publicações e vai gostar do que nós estamos fazendo cada dia mais. Isso é muito importante e faz toda a diferença para o nosso crescimento, para o crescimento do nosso país. Afinal de contas, nunca foi tão importante falar de história, falar de propósito, falar de temas tão importantes que fazem a diferença na vida de cada uma das pessoas. Então, vem com a gente, aproveita esse bate-papo bacana, que hoje nós estamos aqui gravando na Abrap. Pois é, que bacana, né? E hoje nós temos uma convidada especial. Nossa convidada, Ana Paula de Rafré. Tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Andréia. Muito boa tarde. É um grande prazer estar aqui, conversar com você, conversar sobre esse maravilhoso série Mulheres. Eu fiquei muito honrada com o convite e tenho certeza que bater um papo com você vai ser excelente. Ah, com certeza, honrada tá eu, tá, Ana Paula? Honrada sou eu. Mas que bom essa conexão. Estou muito feliz realmente por trazer um tema como a previdência complementar através do livro, reunindo várias mulheres. Meu agradecimento especial à querida Elaine Turati, né, que hoje coordena todos os livros com o tema com previdência complementar dentro da Líder. Eu acredito que quando a gente faz essa reunião de propósitos, de conexão, faz toda a diferença, né? Quando a gente acredita realmente, eu falo que o céu é o limite. E a gente começa a conhecer tantas mulheres, e eu digo que sim, elas estavam nos bastidores para mim, porque abre-se realmente as cortinas e a gente consegue aí enxergar mulheres com uma competência sensacional, né? E trabalhos assim, quanto mais eu leio, quanto mais eu falo com elas, mais eu quero saber sobre previdência complementar. Então, é uma honra tê-la aqui conosco, saber que você faz parte como coautora do livro também. Para nós faz toda a diferença. Eu acho que a gente acaba abraçando esse mercado tão necessário, né? Que é realmente trazer a mulher como protagonista, catalisadora, né? Para moldar cada vez mais a nossa história e a nossa geração. Então, muito obrigada por ter aceito, né, estar aqui, obrigada pelo teu tempo, né, porque faz toda a diferença a gente se conectar com essas mulheres que estão aí não se aventurando, mas fazendo a diferença, né, Ana? É verdade, Andréia. E, claro, um grande abraço para a Elaine Turati, uma grande amiga e, além de tudo, está coordenando aí essa mulherada toda, né, Andréia, junto com você, muito bem. Né? E é surpreendente mesmo você ver o trabalho das mulheres, sentir o trabalho das mulheres, ainda mais na previdência, né, privada. Porque a gente tem que refletir também sobre a mulher com idade, a mulher na velhice. É uma coisa que pouco se pensa, né? E a velhice tem sua história, né, Andréia? Então a gente está falando de uma coisa aqui que cada dia nós estamos conseguindo viver mais, isso é muito bom, né? Porque a outra alternativa é muito ruim, né, Andréia? E como? E A, como? a outra alternativa a gente não quer, mas a velhice também é um fato que tem que ser enfrentado. E Sim. a previdência privada, a gente está falando justamente da longevidade e da importância disso. E para a mulher, a gente não pode esquecer que a gente vive mais. Não vamos contar para os homens, Não vale, não vale, não não vamos vale. entregar, mas a gente vive mais. Então, a mulher tem que ser pensada também na velhice.
Com certeza, né? Pensar em tudo, né? Eu acho É. que esse é o nosso momento também, mas o que eu sempre trago, né, é a responsabilidade social que mulheres como você e outras têm de trazer essa comunicação para o mercado, para que mais mulheres entendam o poder da previdência complementar na vida delas, não Uhum, só no agora, mas no futuro. uhum, Então, eu acho que criar pontes que possam de verdade conectar essas mulheres faz toda a diferença, uhum. né? É o que a gente realmente tem trazido como responsabilidade social. Não é só a história de alguém. Não, É com muito mais certeza que não. isso, né? Hum. Muito mais que isso. Mas, Ana, antes da gente iniciar aqui com o bate-papo, tem um super roteiro aqui Roteiro secreto. para me trazer para você, mas eu quero que você me conte quem é a Ana Paula no mercado, quem é essa profissional no mercado. Olha, Andréia, sabe, eu acho que ninguém acorda e fala assim: "Estudarei previdência privada", né, Não. não existe essa hipótese, né. Você pode sonhar ser bailarina, modelo, a gente sempre sonha, né. Quem não quis ter um tutu e dançar? Todo mundo já passou por isso, né. Mas, a previdência privada ela não ocorre, desta forma, eu acho que para ninguém. Talvez hoje, como nas faculdades, nas universidades, você já tem educação financeira, você já está levando até para as escolas públicas uma tentativa, né, de introdução a conhecer o que é viver, né, e viver com o dinheiro, né, porque a relação com o dinheiro, primeiro ela foi muito moralizada e depois hoje ela é uma relação necessária. Então, a minha chegada na previdência privada foi por caminhos completamente indiretos, né. Na verdade, eu gostava muito de direito constitucional, né, eu fiz a universidade, nasci, meu pai já era advogado e não queria de jeito nenhum que eu fosse advogada, falava assim: "Olha, minha filha, você vai ser outra coisa, é porque advogado não é para mulher". Mas, de toda forma eu acabei fazendo direito, e eu gostava muito de direito constitucional. Mas o escritório que eu era sócia, o primeiro escritório do qual eu fui sócia, foi chamado para avaliar para o BNDES, algumas empresas que iam ser privatizadas no tempo das privatizações, do grande bloco de privatizações. E, de repente, tinha lá uma história de um fundo de pensão, de uma entidade fechada de previdência, de um plano de previdência privada, com dívida. E todo mundo falava, mas e, gente, como que avalia isso? E daí eu fui lá ver como era aquilo e descobri o contrato de previdência privada, um contrato que hoje é bastante intrincado do ponto de vista jurídico, porque ele envolve muitas características próprias dele. E daí fui lá aprender o que que era aquilo e fui me aproximando da área. Tanto é que depois eu fui fazer o meu mestrado, o meu doutorado, tudo voltado para essa área, que é uma grande área da seguridade social, né? E por isso que a importância dela, né, porque a seguridade social é um ponto de êxito, de Sim. conquista na Constituição de 88. E a gente não imagina como foi essa conquista, porque o Brasil estava 50 anos atrasado nessa história. Olha só. Então, quando a gente tem lá, né, essa conquista da seguridade social, está lá a previdência privada, que era um contrato que poucas pessoas dominavam. E o meu papel foi conhecer isso. E hoje me aprofundei, né, com toda a minha carreira muito voltada aí para este contrato de previdência privada, para esta relação, que é uma relação muito importante, para o social, para a seguridade social. E daí foi assim que eu me aproximei da previdência. E o meu papel hoje é o papel de professora, de autora de livros, de artigos, de advogada no setor, de participar aí de operações que são feitas nas entidades, tanto abertas quanto fechadas, né, que tem essa distinção. E, principalmente, eu tenho assim um objetivo, que é divulgar a previdência privada, Que né, bacana. levar ao conhecimento, porque eu acho que a importância dela é crucial aí para o que a gente tem que enfrentar aí em termos de longevidade. Que bacana, Ana, e faz toda a diferença, né? É, Esse contexto histórico de como você se relacionou ao longo do tempo com a previdência, e como essa paixão é. surgiu, faz toda a diferença. Eu brinco com as mulheres que eu falo, ninguém levanta e fala, eu quero ser da previdência Não. complementar, ou eu quero ser da tecnologia, ou eu quero ser. Aí as mulheres, é verdade, né, André? Eu falo, ao longo do tempo a gente entende, né, que a gente vai se conectando, e em algum momento a gente vai achar
aquilo que de fato nos complementa, É. né? Essa que é a verdade, não tem outra. E sabe, André, eu sou de um tempo que eu cheguei pro meu pai e falei que eu queria fazer história. Ele olhou para mim: "Mas quem vai te sustentar?" Então, depois que ele falou isso, eu achei melhor Seguir uma outra, seguir é isso. uma outra descrição do Sábio, caminho, sábio. sabe, quem vai te sustentar? Não que a história nos sustentasse, mas ele achava que era longínquo o caminho, né, ainda mais eu que queria ser arqueóloga e ficar lá, ir para o Egito e Ele queria encurtar o ele queria caminho. encurtar o caminho. É, Naquele tempo, os pais mandavam muito na profissão, né, sim, e eles sim. falavam o que você deveria fazer. Hoje, claro, é muito diferente. É uma pena. É, também acho. Uma pena. Como mãe, eu falo Eu agora. também. Mas tá tudo bem. Olha, Ana, dentro desse contexto geral, né, acho que essa pergunta faz toda a diferença, porque você é uma mulher que traz esse impacto, e você traz um olhar referente às tendências regulatórias, né? E eu queria que você dividisse conosco quais são as tendências do futuro na tua visão. Eu acho que isso complementa todo o trabalho que a gente também precisa entender, saber e se preparar. É. Olha, Andréia, eu acredito que todo sistema de previdência, né, seja o que a gente chama aí do regime geral, que é o INSS, seja o regime privado que a gente está conversando aqui hoje, ele está numa encruzilhada, né? A gente hoje dura muito mais, né? Você facilmente bate 100 anos, não é difícil hoje, né? Os nossos filhos, certamente os filhos deles, Sim, vão bater os 100 anos e você precisa ter uma cobertura para isso, que não vai ser proporcionada pelo Estado. A gente tem, especialmente no Brasil e também em alguns países na Europa, a França é a recordista disso, né? Eu aí com a minha origem, com um marido francês, aí eu sei bem disso. Pensam no Estado como um Estado protetor, e foi, né? Um Estado pós-Segunda Guerra é um Estado protetor, né? O que a gente chama de Estado bem-estar social. Mas isso muda, e as necessidades também mudam. Então, uma pessoa que vai durar até os 100 anos, como durou a minha avó, ela precisa de uma proteção. A primeira proteção seria a família. A segunda, a gente tenta empurrar para o Estado, mas a terceira é a própria pessoa, sim. pensar no futuro, né? E nós estamos nesta encruzilhada. Então, a previdência privada, ela precisa encontrar alguns novos rumos, né? Porque ela foi moldada num pós-guerra. E hoje as pessoas, além de durarem mais, têm que pensar mais para frente em como se proteger, e é pela previdência privada que você vai conseguir essa proteção. O Estado não vai te dar essa proteção. A assistência social não vai te dar essa proteção. Só você contratando efetivamente a sua segurança. Agora, como contratar isso e também o que as gerações atuais querem de proteção? Eu sou quase uma baby boomer, né? E digo o seguinte, o objetivo a gente tinha muito claro, o que a gente queria era ter patrimônio, era ter o escritório bonito, isso mudou. Eu acho que, assim, eu vejo pelos meus filhos, talvez você também veja Sim. pelos seus, é um enfrentamento da vida um pouco diferente. E daí, como que a previdência privada vai captar essas pessoas? Qual o interesse que eles têm, né? E então essa regulação e a modelação dos planos é o grande desafio da previdência privada. Será que vai interessar só ter um plano ali que você põe dinheiro, depois quando você se aposentar você saca? Ou esse plano vai ter que ter uma pegada social, ele vai ter que ter a pegada ambiental que já tem, tá certo? Qual vai ser? E como você chama as pessoas, né, de determinadas faixas etárias para guardar dinheiro? Porque você sabe que Sim. você tem uma formação que você sabe muito bem. eh, o ser humano não é prudente. Não é naturalmente prudente. Né? Ele tem ali o enfrentamento, ele não gosta do verbo pagar, mas ele também não gosta do verbo guardar. É. É uma palavra bem complicada e a É, gente vive isso dentro do nosso isso. ciclo familiar. Você não É, precisa ir muito longe, não, é, né? Eu sempre falo isso, né? Olha para o ciclo familiar, como é que tá? Não precisa ir muito longe, não. então não tem essa preparação. E falta muito, Ana. Então, acho que o que você está trazendo como tendências para o futuro em olhar a questão da previdência em um quesito sustentável Hum, dentro de uma sociedade que está passando de 100 anos,
e está se preparando para chegar em 100, passar de 100, porque a saúde nunca foi tão apontada nas redes sociais como está sendo, exercícios físicos, né? Isso nunca aconteceu como está acontecendo. A gente está tendo uma grande avalanche de viva mais, e mulheres com 60, 70, academia, musculação. Então, isso é muito sério, porque isso traz para nós esse olhar que você acabou de pontuar, que é sim a nossa preocupação com o futuro, que a gente troque a palavra guardar, né, por uma outra palavra e possa ressignificar para não ficar tão doloroso, né, e reprogramar uma mentalidade de um país, né, que acredita no agora, mas não pensa no depois, né? Então a gente precisa realmente trazer esse contexto geral. Eu falo que me preocupa bastante esse tema, né? Eu venho estudando a previdência complementar muito a fundo desde que iniciamos com esse projeto, porque realmente é a minha obrigação enquanto editora estudar a área que eu estou lançando, mas me preocupa bastante. É. Essa que é a verdade. Se você perguntar para mim, você tem previdência? Tenho previdência, mas me preocupa bastante quem não tem, quem não se preocupa, né? E é muito mais que poupar, é se defender do que vem lá na frente. E aí as pessoas falam, Andréia, como assim? É se defender. Infelizmente, a gente tem uma geração que não pensa nisso. A nossa geração de agora é uma geração que não pensa nisso. E essa é uma grande preocupação que você trouxe aqui. Como é que vamos apresentar e criar a escassez? Aí eu estou falando de escassez. A escassez para essa geração. De que forma, né, que a gente vai chamar a atenção disso? Faz todo sentido, né, Ana? Faz. E sabe por quê? E são vários os desafios, né? Nem dá para enumerar aqui no nosso podcast, né, todos os desafios, mas dois são principais. O primeiro deles é como você faz para trazer pessoas que estão fora desse sistema. Porque, na verdade, você tem pessoas que estão no Brasil, especialmente, em outros países, né, que têm a mesma situação que o Brasil, você tem pessoas à margem disso. Né? Você tem a margem da proteção do próprio Estado, a margem da proteção de uma previdência privada. Então, você tem que pensar em como criar produtos, eu estou falando de produtos mesmo, comerciais, para inserir pessoas. Como será esse produto? O outro é que a gente hoje tem uma quebra de um dos princípios que nortearam a previdência privada, que é o mutualismo, né? Como que era a história da previdência privada? Como ela começa, André? Começa assim, eu, você e o pessoal que era nosso amigo, falar assim, poxa, a gente pode ter um problema, vamos guardar aqui um dinheirinho? Você está falando da Revolução Industrial, você está falando de um momento difícil. Então, todo mundo trabalhava ali num tear, tinha riscos, né, diversos. Então, o pessoal se juntava e fazia uma caixinha. Para essa caixinha, todo mundo cooperava e quem enfrentava um problema, enfrentava o risco, porque a gente está falando de cobertura de risco aqui, uma coisa risco social. Quem enfrentava o risco ia lá e tirava do caixinha. Agora, como que isso foi se quebrando, esse mutualismo? E também o acordo intergeracional do mais novo sustentar o mais idoso, o mais velho. Então, isso foi se esfacelando. Tanto é que os planos que eram, a gente chamava de benefício definido, né, que eram mutualistas, eles foram substituídos por planos de contribuição definida, que é o que você colocou lá dentro é o dinheiro que você tem, você vai sacar o que você poupou. Então, isso também tem que passar uma revisão, porque só o que você poupou, será que vai ser suficiente para quem dura 100 anos? O que a gente tem de cobertura para esse período? Então, a gente tem dois principais desafios. A cobertura da longevidade sem o mutualismo e trazer para dentro quem está de fora. Então, veja que é hercúleo. É uma missão, né, Ana? É hercúleo. É uma grande uma missão. e eu acredito que os movimentos que estão sendo feitos precisam ser, eu acho que ter mais movimentos, né? Os que estão sendo feitos, que são os fixos, ok, mas a gente precisa ter mais ações, a gente precisa explicar mais, né?
Eu falo que essa deveria ser uma educação social dentro das próprias É, escolas, né. Eu falo que as reuniões de pais com os filhos deveria ter uma pauta falando de previdência complementar, né, para que esses pais possam entender que: "Calma, você não tem que pegar o teu salário por inteiro e colocar ali, mas é preciso que você entenda, né, e se sensibilize que o teu filho lá no futuro pode precisar disso". Então eu falo, acho que a melhor forma, agora eu falo como uma terapeuta comportamental que sou, a melhor forma de olhar para a previdência é olhar nesse sentido. Eu tenho muito isso forte em mim, né, eu falo que como mãe a gente pensa nos filhos. é, Né, é natural, né, é uma cadeia que a gente está é. mãe eu penso nos filhos, tá, como está a previdência, complementar, né, a gente não está pensando nem, se a gente vai estar aqui, mas a gente sabe que deixa Como realmente, fica? né, algo que faz ali com que pelo menos durante um tempo haja, né, essa necessidade coberta. Então eu falo que isso sim precisa ser pauta e muita pauta aí. Para a gente poder trazer, viu, Ana? É, Esse é um assunto, assim, delicado, eu delicado. diria. E tem um cenário, Andréia, que é do próprio esgarçamento social. Total. Então, quando você tem o esgarçamento social, é cada um por si, né? E quando cada um é por si, como você faz para manter um plano? É uma comunhão de esforços, na verdade, né? Você está junto num plano, já tem um Total, nome. total. Então, o esgarçamento social, essas rupturas, essa polarização, ela torna mais difícil você ter uma união para encontrar uma finalidade que é ter uma cobertura e ser prudente, né? Os pré-socráticos já falavam que a prudência era virtude. Então veja você e como fomentar a prudência. Esse é um Responsabilidades aí, né. é, E é um tema que a gente tem que trazer como pauta mais vezes, Ana, porque, trazer esse tema pensando sim, em jovens, mães, é, pensando, eu falo que é pensando na vulnerabilidade no total, né, em todo o contexto. Porque eu sempre pontuo algo que a gente eu sigo muito pesquisas, né, Sebrae e outros, e o índice de empreendedores no Brasil, né, então vamos para o índice de empreendedores, o índice de CNPJs abertos. E aí eu pergunto, cada empresário, né, que está se lançando, ele tem previdência complementar? Então, assim, isso tem que ser base, isso é gestão, isso tem que ser base da vida desse indivíduo também, né? E falando nesse contexto tão simples, trouxe algo muito simples, não técnico, Ana, você é técnica, né? Em todo contexto, na tua visão, na tua experiência de vida. Mas trazendo isso, Ana, como você enxerga, né, o papel das empresas, né, a adaptação a essas novas regulamentações, né, e qual a importância, da transparência disso, né, no mercado? é. Olha, Andréia, você sabe que eu vou te dar, você está falando de pesquisa, né? Eu vou te dar um dado que talvez você saiba, mas talvez não. Que quando a empresa ela oferece o pacote de benefícios, né? Para os seus empregados, para os seus colaboradores, né? Isso estou falando do vínculo formal, né? De trabalho, para os Sim, seus colaboradores. Ali na cestinha de benefícios que a gente chama, previdência privada vem abaixo do estacionamento, abaixo do banho e tosa. Eu adoro os animais, eu também acho que os meus cachorros estão na frente do banho e tosa, também mas, tenho cachorros. mas ele vem abaixo disso. Então a pessoa ela está mais preocupada onde ela vai estacionar o carro, isso são dados aí de pesquisas formais, onde ela vai estacionar o carro, de como vai ser o futuro em relação ao quanto ela vai durar, Uau, a jornada de sua vida. Então, veja, então a empresa, ela também segue muito o que o empregado quer, né? sim, Você não pode esquecer que dentro do ambiente formal de trabalho, você tem os acordos coletivos, você tem uma série de negociações, muitas vezes, e o que o empregado pleiteia nem sempre é previdência privada, sim, tá certo? Ele pleiteia outros benefícios.
Total, Né? né? Ah, vou trocar o meu vale alimentação pela previdência privada? Não, ninguém está falando isso, mas você trocar o seu estacionamento pela previdência privada Faz talvez toda seja, Ana, faz toda a seja um diferença, caminho. Ana. Então, quer dizer, a empresa, claro, ela não vai querer ter um custo excessivo com a previdência privada. Então, isso também precisa ser reavaliado, né? Que tipo de produto, como isso vai ser custeado, né? Porque muitas empresas já sofreram muito com planos deficitários, enfim. Você tem um histórico da previdência privada que leva a planos deficitários, a questões muito graves que existiram no setor e que já foram superadas. Hoje é principalmente a previdência fechada, extremamente regulada, extremamente controlada, a aberta também, da mesma forma. Mas, primeiro, quem está exigindo do empregador previdência privada? Depois, você tem um ambiente informal de trabalho. Então, você vai ter todas aquelas pessoas que estão fora da previdência privada e que precisam vir Total. para dentro com novos produtos. O que a gente precisa ter, porque a previdência aberta, ela te dá acesso, mas às vezes o acesso tem um custo mais elevado, que ninguém vai lá no banco e consegue sempre ter uma previdência privada. A previdência fechada, ela está fechada, o nome dela já diz. Ela está fechada para quem está vinculado a determinado grupo, que é, em geral, o patrocinado, o instituído. Então, isto precisa ser revisto, né? Estão tendo iniciativas, por exemplo, para o pessoal de aplicativos, né? Para criar planos instituídos para essa gama de pessoas. Então, a gente precisa olhar duas faces. Mais uma vez, quem está fora do contrato formal de Sim. trabalho e, do outro lado, quem está dentro do contrato de trabalho se está pedindo isso para o seu empregador, se a previdência privada é uma prioridade. E por que ela pode não ser uma prioridade? Daí voltamos para a questão da educação previdenciária, né? Do convencimento da economia comportamental. Total, não, total, Ana, de, total. E é, preocupante. Agora, é, assim, é uma entrevista, é um bate-papo e uma entrevista que me preocupa, né? Porque o que a gente está trazendo aqui, a gente está trazendo com esse tom gostoso, é informal, mas é muito sério, é, né? É muito sério. A gente está falando do aqui e agora e do futuro, não só do país, mas das nossas vidas, é, né? E as pessoas precisam ter essa consciência. Uma das coisas que eu acho que é legal citar, até para as próprias organizações, é criado dentro das organizações muitos comitês, né? Então, muitos comitês relacionados à diversidade, equidade e inclusão. E eu uhum, acho isso ótimo. As empresas que fazem isso estão de parabéns. Fato é que a gente precisa trazer a previdência complementar para dentro do comitê de diversidade. Fato é que trazendo a previdência complementar para dentro, como pauta dentro de comitês, dentro das organizações, eu trago a responsabilidade social, né? Tem empresas que têm 10, 20 mil, 30 mil, 50 mil funcionários. Então, peraí, eu não estou falando só para uma pessoa, mas eu consigo falar para 50 mil pessoas, 50 mil pessoas que têm 50 mil famílias, 50 mil famílias que têm filhos. Então, o que mais eu posso fazer? Então, acho que entra também uma questão, na minha opinião, de responsabilidade social para as organizações, que eu posso incluir essa responsabilidade social, inclusive, no S de ESG. é, Ponto. Olha que bacana isso. E fácil, Ana, porque é é. só incluir uma pauta. É só trazer profissionais como você e outras profissionais que estão no mercado, né, para trazer, para discutir temas como esse que fazem a diferença, porque a gente está falando de bem-estar. Eu posso trazer uma ODS de bem-estar. A gente está falando também da ODS 5. Posso trazer a ODS relacionada à educação. Quantas coisas a gente pode trazer como responsabilidade social dentro de uma temática relacionada à Previdência Complementar. Quando eu olhei a Previdência Complementar em trazer livros e mulheres e comecei a conhecer cada uma de vocês, eu fiquei espantada. Eu falei, opa, peraí, que aqui é mais embaixo. Opa, né? É. Porque realmente traz para nós essa. A gente precisa realmente, né, trazer vocês muito mais para o palco do que a gente imaginava, né? É, Essa que é a verdade. você está falando da função social da empresa, né, Andréia, que está prevista constitucionalmente, inclusive. Mas você tem ainda um fator que também é um elemento histórico que é muito importante, né? Todo o nosso modelo aí de previdência privada, de regime geral de previdência, tudo ele vem do modelo do Banco Mundial. E esse modelo, que
é lá de trás, né, ele já é ido em anos. Ele pega e ele traz ali os 3 pilares tradicionais, hoje já são 5, mas tem um elemento importante, ele fala assim: "Olha, o primeiro pilar é o regime geral, o estatal, que tem que cobrir todo mundo, é universal. O segundo é um pilar de previdência privada, mas esse pilar tem que ser obrigatório também. Então a empresa é obrigada a ter uma previdência privada. Você tem no mundo, né, países que adotaram esses 3 pilares de forma, ah, como dita pelo Banco Mundial. E um terceiro pilar, que é uma previdência que a gente chama aqui aberta, que cada um se protege como pode. É o salve-se quem puder. No Brasil, quando a modelagem entra na Constituição de 88, ela não entra com esse segundo pilar, que seria a previdência privada fechada, corporativa, como obrigatória. Se ele tivesse vindo como obrigatório, você já teria boa parte desta questão coberta, resolvida. Então, eu tento sempre defender, olha, mas esse pilar deveria ser obrigatório. Não sou bem aceita, sabe? Isso é uma conversa meio tabu na previdência privada. Mas a verdade é essa, o nosso modelo, e o pior, ele criou um modelo que a aberta e a fechada concorrem pelo Hum. mesmo grupo. Então, a gente copiou o Banco Mundial mais ou menos. E este é um ponto que contribuiria muito para que a previdência privada alcançasse mais gente, se ela fosse obrigatória no ambiente da relação aí corporativa dentro das empresas. É, é uma discussão para muitos É isso aí. cafés, Muitos. é uma discussão para realmente reunir muita gente para a gente poder debater isso, Ana. E assim, que bom ter você aqui com a gente nesse bate-papo, né? Trazer um pouco de conhecimento, né? Aqui a gente só teve uma pitadinha do seu conhecimento, que é enorme, mas é importante o que você traz, porque você traz conscientização, né? E eu falo que as empresas precisam olhar para isso, né? Eu falo que se a gente não olha para o bem, a gente vai olhar por mal. Em algum momento da vida a gente vai ter que olhar. É que nem você fala, se você não se preocupa com o futuro, em algum momento você vai ter que olhar para ele. E nós também estamos envelhecendo. É. Fato é, né, que a idade chega para todo mundo ouviu essa frase. Então, acho que fica aqui para nós, com essa grande lição e bate-papo com você, Ana, de verdade, olhar para como eu estou hoje. Então, primeira coisa, se conscientizar aonde eu estou, o que de fato eu estou fazendo, quem são as pessoas do meu ciclo familiar, né, que podem ser beneficiadas de alguma forma, e o que de fato eu estou fazendo para o futuro, né? Eu acho que é criar assim um plano de fundo para o futuro. A gente não pode apagar isso. Segundo, entender. Eu falo que nós pecamos por falta de conhecimento, né? A Bíblia já diz isso, né? O maior livro, o livro mundial. Então, pecamos por falta de conhecimento. Então, eu acho que quando você busca conhecimento, busca entender o que é, né? E tem muitas cartilhas hoje no mercado explicando muito sobre, eu acredito que você já começa a ter uma visão sobre isso. Um outro ponto que nós trouxemos aqui, você trouxe com todo o seu conhecimento e entendimento, foi sobre a questão da educação. Se eu tenho na educação movimentos governamentais, porque o governo tem que pensar também nesse bem-estar, né? A gente tem aí uma economia difícil, né? E vários pontos difíceis, infelizmente. Mas a gente precisa pensar, né? Nesse jogo de xadrez, né? Para que os reis não caiam, né? Então, eu acredito que a gente precisa pensar nisso tudo e trazer essa conscientização. Então, esse bate-papo trouxe toda essa visão aqui dentro desse contexto geral, Ana. E para mim é um prazer tê-la conosco como coautora, contando a tua história. Eu tive a honra de ter a tua história em um dos livros da série Mulher. Espero ter em outros livros com todo esse conhecimento, bagagem que você tem, porque eu acredito que isso faz toda a diferença, né? Quando a gente luta, a gente tem que lutar com voz e conhecimento, né? Lutar só com voz, se esquece, não vai dar certo. Quando você entra com conhecimento, o conhecimento não tem idade. É. Quem tem conhecimento tem propriedade. E quem tem propriedade tem protagonismo, tem fala, tem palco. É sempre isso que eu digo em todo contexto de vida. Então, muito obrigada,
né, por estar com a gente. Eu quero abrir aqui um espaço para você fazer os seus agradecimentos finais, para a gente encerrar o nosso bate-papo. Andréia, é uma alegria participar desse grupo de mulheres, conversar sobre o protagonismo aí da mulher. É muito difícil pensar a sua própria história, né? E vocês propiciam isso, que você pense a própria história. Agora, quando a gente fala de previdência privada e de conhecimento, conhecimento é a chave para muita coisa, né, André? É importante ter o conhecimento, mas acima de tudo é ter um conhecimento profundo, porque a previdência privada a gente não consegue resolver de maneira superficial. Ela está intrincada, ela está dentro da cadeia social. Então, quanto mais você agregar, quanto mais você estudar a longevidade, estudar a economia comportamental, entender como é esse fluxo, entender que também o velho será uma fonte econômica, tratá-lo desta forma, tirar o estigma, né? A Mary Del Priore escreveu um livro recente onde ela fala o estigma da Índia velha de seios caídos, né? Porque ela era bruxa, ela era quem assustava, e era na nossa tradição, e não só na nossa, em todos os países, né? Você tem ali, a bruxa era uma bruxa velha, e a velhice não é isso. E todos estamos ficando velhos. O Brasil é um jovem que está ficando velho e já ficou. Tá certo? Seremos muito mais velhos. Você tem situações como o Japão que os velhos superam em muito Demais. os jovens, tá certo? E como enfrentar a velhice? Porque ela é um fato. Ela não é nada que esteja distante, né? E somos velhos, duramos muito e temos que ter o tratamento devido para isso, pela própria sociedade, por quem tem papel na sociedade, porque tem voz na sociedade. Se alguém tem alguma voz na sociedade, ele tem que usar para isso. E eu espero contribuir aí com a minha voz, que não é das mais bonitas, nenhuma Ângela Maria, nenhuma Elis Regina, mas tentar Já tá, né? cooperar com isso. Já tá muito, Ana. Obrigada pelo Obrigada a carinho você. mais uma vez. E eu finalizo aqui mais um episódio do podcast Série Mulheres, trazendo conhecimento com as nossas autoras. Hoje foi o livro Previdência Complementar. As mulheres realmente protagonizando e trazendo cada vez mais o olhar, a voz e o conhecimento. Até a próxima.